Olá, irmãos, boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Estamos iniciando mais uma live aqui e quem vai estar conosco, né, nessa conversa é o nosso irmão Yuri. Então eu vou aceitar aqui o convite e então a gente inicia a nossa conversa aqui sobre predestinação. Ok? Sim. Beleza? Seja bem-vindo aí, meu irmão Yuri, a nossa Obrigado. live. O senhor pode se apresentar aí para os nossos seguidores aí que estão nos Claro, assistindo? claro. Meu nome é Yuri Schein, eu sou do Rio Grande do Sul, Capão da Canoa. Congrego ainda, não sei até quando, na Igreja Videira, onde eu fiz o meu seminário. Não cheguei a concluir o seminário de teologia, trabalho como corretor de imóveis. Sou estudante da Palavra de Deus já faz bastante tempo, né? E hoje eu estou aqui para poder apresentar o tema da predestinação, conforme proposto aí pelo irmão Tiago. Espero que seja bem proveitoso para todos que estão ouvindo, né? Se preparem suas Bíblias, né? Pois hoje nós vamos comer muita Bíblia, viu? Então, Ah, fique na paz. amém, amém. Seja bem-vindo a todos à nossa live, cujo tema é predestinação, né? A predestinação é um assunto que divide vários cristãos, né? Professos, várias denominações, né? Alguns aceitam a predestinação divina, outros acabam rejeitando, né? Também tem a questão, né, de que alguns calvinistas, né, que dizem que Deus predestinou apenas para a salvação, mas não para a condenação, né? E há outros que dizem o contrário, que Deus predestinou todas as coisas, né? Então, a nossa conversa vai ser dividida em três tópicos, né? A predestinação geral, onde o irmão ia apresentar alguns textos, né, da doutrina bíblica, e a predestinação dos eleitos, né, o que é que significa, e dos réprobos, né, os não eleitos. Então, meus irmãos, há algumas imagens da predestinação. Imagina alguém que planeja uma viagem, né, que se inicia num ponto A e tem como destino o ponto B. Antes dele iniciar essa viagem, o seu destino já foi decidido. Antes dele iniciar a viagem, o seu destino final já está decidido e ele chegará nesse destino final com toda certeza. Imagina também um oleiro, né, que tem um monte de barro e ele faz ali o seu plano, né, de qual padrão ele irá fazer esses desse barro os vasos. Ou seja, ele decide o que será o vaso antes de iniciar a sua modelagem, né? Ou seja, ele faz um projeto ali e decide de antemão o que fará com aquele barro, né? Então, essas são algumas imagens sobre predestinação. Como eu já disse, o nosso convidado é o irmão Yuri. Vamos falar um pouco sobre a predestinação geral, né? Deus predestina todos os eventos. Isaías, citando um texto aqui, Isaías capítulo 45, versículo 6, diz assim: para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o irmão Iruri irá falar um pouco sobre essa predestinação de todas as coisas. Amém. Então, esse texto fala muito bem do decreto de Deus. E quando nós falamos de decreto de Deus, nós estamos falando de determinismo, de determinação divina. Aquilo que Deus determinou fazer. Outro texto em Isaías diz que não que Deus falou o que ia acontecer porque ele viu, mas sim porque ele planejou e determinou o que acontecesse, como esse texto aí. Então Isaías tem muito essa linguagem, você vai ver isso demonstrando que Deus ele não tem um conhecimento prévio das coisas porque ele vê, mas porque ele determina.
Então, para a gente entender bem a predestinação, nós devemos entender a onisciência de Deus em primeiro lugar. Deus conhece as coisas não porque ele vê ou ele adivinha ou porque ou ele constata as coisas, mas porque ele tem em si mesmo o conhecimento de todas as coisas. Então, como Deus já tem a priori o conhecimento de todas as coisas, porque nada que aconteça acontece a parte do que Deus já conhece, mas acontece porque Deus conhece. Deus não absorve o conhecimento daquilo que ele vê. Então, as coisas estão por necessidade, estão determinadas ativamente. Não existe uma presciência de Deus passiva, né? Então, acho que isso é importante. Por quê? Yuri, qual o problema? Isaías já demonstra isso. Enquanto eu vou procurando o versículo aqui, eu vou explicando. Isaías vai apresentar Deus como aquele que, igual o texto, a mesma coisa que o texto que o irmão Tiago apresentou. Não aquele que profetiza algo e vê porque viu que ia acontecer, mas sim porque ele fez acontecer. Um outro texto que eu gosto muito disso é Isaías 29, 15 e 16. Lá em Isaías 29, 15 e 16 está escrito assim, né? Que os homens eles pervertem todas as coisas, como se o oleiro fosse como barro. Mas a apresentação disso aqui demonstra bem o que eu estou apresentando. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas do avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? Ou o vaso poderá dizer ao oleiro: ele nada sabe? Então aqui está falando que os homens planejaram, as criaturas planejam coisas e agem, mas não apenas que elas planejam e agem, então Deus sabe, mas que ele é o oleiro que está fazendo com que elas façam isso. As criaturas fazem aquilo que Deus determina. Isso entra no determinismo ativo de Deus e não numa mera presciência. Outro texto, diversos outros textos nós podemos apresentar hoje. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 1, verso 11, ao apresentar o tema da eleição, Paulo diz, olha, essa nossa predestinação ela está de acordo com o conselho daquele que faz todas as coisas, né? De acordo com a vontade daquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Ou seja, o plano de Deus não é que alguma coisa saia do controle, mas que todas as coisas exaustivamente e ativamente são feitas de acordo com o conselho da sua vontade. Então, isso significa que todas as coisas são feitas assim. Em Eclesiastes 11:5, Salomão vai falar também desse tipo de determinismo quando ele fala sobre o plantio. Então, ele fala para você semear a sua semente porque você não sabe qual delas vai vingar, qual delas vai dar certo. Então, ele apresenta isso. Olha, porque assim como você não sabe o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, você não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Ou seja, ali você tem os ossos no ventre da mulher grávida, e você tem o caminho do vento, essas duas coisas são ocultas aos olhos do homem. O homem não consegue observar esse caminho inteiro do vento e essa determinação de Deus de nascer uma criança, mas Deus faz todas as coisas. Salomão, ele usa esse exemplo para demonstrar que Deus, ele controla, ele ativamente faz absolutamente todas as coisas. Outro texto que eu poderia apresentar sobre a predestinação geral a Hebreus, no capítulo 1, verso 3. Hebreus 1:3 diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Porém, a palavra grega ali, sustenta, piero, não é meramente sustentar. E não é à toa que os tomistas, embora eles sejam meio deterministas, meio não, usaram a palavra movimento. Por quê? Porque a palavra ali ela é usada em outro lugar no grego para demonstrar alguém levando algo de um lado para o outro. Então é carregar, na verdade, não é só mover. É alguém que está segurando algo em suas mãos, assim, e está levando para outro lugar. Então, pela palavra do seu poder, Deus carrega todas as coisas. Hebreus 1:3. Isso nos ajuda a entender o determinismo divino, onde todas as coisas acontecem porque Deus assim determinou. Esse tipo de teologia é muito resistida hoje, né? A determinação divina. Então você tem... mas os textos bíblicos são claros. Se eu puder apresentar mais alguns versículos, se puder me permitir,
sobre essa predestinação geral? Posso? Outro texto Fica à vontade. está em Colossenses 1:17, que diz que todas as coisas nele subsistem. Essa palavra subsistência significa que a cada momento tá certo, E aí, Thiago? Yuri? Deu uma travada aqui? Foi, deu uma travada, pode continuar. Tá. Então, Colossenses 1:17 também é dito ali que Deus, que nele tudo subsiste, então a cada momento todas as coisas vão recebendo de Deus a sua existência. Não que elas receberam sua existência num tempo determinado, e então elas vêm receber. Deus só vem sustentando. Não, 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 não. Elas vêm existindo a cada momento, ok? Porque Deus as faz existir. Em Atos 17:28 é dito que nele existimos, nos movemos e somos. Então, perceba que o ser também vem de Deus, ou seja, a criatura só é o que é porque ela recebe de Deus aquilo que ela é, né? Ou seja, ela não tem uma determinação própria do que ela própria é. Ela não pode se definir sendo o que ela é. E ela se move nele e ela também existe em Deus. Então, assim como a criatura existe porque Deus existe, Deus a move. Isso leva a um determinismo ativo, ok? Obviamente, nós temos diversos outros textos bíblicos que nós poderíamos demonstrar. Acho que a analogia do oleiro é a melhor para a gente entender essa... até que nível Deus controla alguém? Algumas pessoas podem dizer, não, Deus controla as ações, o ato exterior, mas não interior. Não, não, não. O vaso é feito pelas mãos do oleiro. E ele planeja, lá em Isaías 29:15-16, como a gente colocou ali, planeja algo e faz algo porque Deus fez ele fazer isso. Então não existe uma predestinação apenas de atos e ações exteriores. Ela abrange toda a criatura e ela abrange todos os eventos, obviamente, como a gente viu aí nos outros textos, né? Então todas as coisas estão... Mais um texto que a gente pode adicionar, tem tantos, Mateus 10:29, né? Onde Jesus diz que nenhum pássaro cai no chão, a parte do nosso Pai Celeste. Algumas versões você vai ver a parte da vontade do vosso Pai Celeste. Você pode dizer, a mesma coisa. Não. Porque quando se liga diretamente a Deus, não só a sua vontade, ele está trazendo um argumento mais forte. Não que apenas a vontade de Deus faz com que o pássaro caia ou não no chão, mas que a parte do poder de Deus esse pássaro não pode cair ou não. Então é muito fácil você vai pegar, pode pegar a versão grega aí que você tiver, uma versão, se você tem uma versão fiel, você vai ver, principalmente a Bíblia interlinear, você vai ver a parte do Pai Celeste, não a parte da vontade. Por quê? Porque o escritor bíblico entende que o poder, tanto o poder causativo da ave cair no chão, quanto, né, a vontade, ou seja, que Deus realmente queria que ela caísse, está ligado a Deus. Então, as coisas estão tão ligadas a Deus que não podem ser separadas. Então, essa... Exatamente, né? Como você disse, o determinismo, né, ele pressupõe, né, o poder de Deus, né, que Deus ele é todo poderoso, ou seja, não há outro, né, como eu li o texto de Isaías, não há outro Senhor competindo com Deus, não há outro poder no universo competindo com Deus, ou seja, tudo que acontece, acontece segundo a vontade de Deus. E a confissão de fé de Westminster, né, que é um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, no capítulo 3 fala sobre isso, sobre os decretos de Deus. Diz lá no capítulo 3, no ponto 1, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Ou seja, Deus, ele determinou todas as coisas. Ou seja, tudo que acontece, acontece por necessidade, né?
Ou seja, acontece por necessidade. Por quê? Porque o poder de Deus faz acontecer. Tem um texto em Isaías, irmão Yuri, e o irmão que está acompanhando, Isaías capítulo 14, no versículo 24 ao 27, há um texto bem claro sobre isso, né? Não tem como alguém negar. Diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Né? E Deus diz o que é que vai acontecer. Diz assim: quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, pois o Senhor dos Exércitos o determinou. E quem o invalidará? A sua mão está estendida, e quem o fará voltar atrás? Ou seja, a resposta aqui é simples, né? Ninguém, né? Porque Deus, ele possui todo o poder, então não há nada que possa impedir, né, o seu plano eterno de acontecer. O Yuri pode ficar à vontade para continuar. Não, justamente. Esse texto também é bem claro, né? E os outros textos que nós apresentamos. Então, existe uma determinação ativa. Isso, obviamente, leva a consequência lógica que não há livre-arbítrio e não há nenhuma coisa que aconteça aleatória no universo, né? Lá em Provérbios 16 diz que até o cair da sorte é determinado por Deus. Provérbios 16, 33. Então, não só as ações humanas são determinadas por Deus, como também os eventos que seriam, entre aspas, aleatórios ou causalidades, né? Como eles dizem, né? Então, por acaso. Não há acaso, ok? Não existe. Todas as coisas são determinadas ativamente por Deus. Então, não apenas a ação humana, não apenas o governo das coisas e criaturas, mas também aquilo que o homem chamaria de sorte é determinado por Deus. Isso abrange a predestinação, a doutrina do decreto de Deus, que abrange todas as coisas, né? Exatamente. É uma questão, né, que alguns reformados discutem, né, se há essa história de vontade permissiva, né? Ou seja, alguns tentam colocar Deus longe, né, das ações más, né, no sentido que isso aqui aconteceu, não é um decreto ativo, Deus apenas permitiu, né, e isso acontecesse. Será que é possível, né, tipo, usar essa linguagem na escritura, né, com coerência, ou esse decreto ele é ativo, né? Para dizer, não, Deus quis que isso acontecesse, ao invés de dizer, Deus permitiu simplesmente. Uma vontade permissiva para o mal, ela não resolve o problema do mal, em primeiro lugar, né? Porque se Deus pode ser julgado pelos padrões que eles estão determinando ali, né? Deus não pode determinar o mal. Então, por que Deus pode permitir o mal? A Bíblia diz também que é pecado se eu ver algo ruim acontecendo e não fazer nada, eu estou pecando por omissão. Então, se a lei, ou seja, os preceitos que Deus deu para o homem, eles são aplicados a Deus da mesma forma, ou seja, uma negação do ex-lex, né, que é o essencialismo tomista, e de outras vertentes, então, o problema do mal continua. Ok? Eu reviro de novo a questão para eles e digo, tá, então, por que Deus permite? Onde existe, mas Deus pode, então por que não poderia determinar? Né? A outra coisa também está na doutrina da impassibilidade divina, que é muito negada, e imutabilidade divina. Como assim? Deus não pode mudar e Deus não pode sentir um sentimento que uma criatura faça com que ele sinta. Então, por exemplo, eu, Yuri, não posso causar um sentimento em Deus que não esteja determinado pelo próprio Deus que eu causaria esse sentimento. Porque senão eu estaria alterando o humor de Deus. Então eu teria o poder de fazer com que Deus ficasse irado ou não com a minha própria ação, não por um decreto de Deus. Então Deus estaria mudando. E então a Bíblia diz que Deus não muda. Então existe uma linguagem de Deus quando ele fala com o homem e quando ele se apresenta com emoções antropopática, né? Onde Deus apresenta os sentimentos humanos mais próximos daquela antropopatia, ok? E esse tipo de linguagem muitas pessoas usam para tentar
dizer que Deus não pode determinar o mal. Mas a questão é que Deus, ele não sente mesmo paixões humanas, igual o homem. A própria Confissão de Fé de Westminster vai falar isso. Isso você vai ver em Atos 17 ou 16, se não me engano, agora eu não lembro, onde Paulo e Barnabé, eles são adorados ali, e Paulo diz, olha, nós somos homens sujeitos às mesmas paixões. Né? E depois Tiago vai falar a mesma coisa. O que é estar sujeito às paixões? Obviamente carnal. Então, quando Deus decreta, por exemplo, um pecado, Deus não tem a paixão humana, nem o desejo pecaminoso que a pessoa tem. Então, as pessoas acham que Deus decreta o mal pelo desejo ruim. Isso já é uma interpretação errada de Deus. Okay? Então, Deus não vai decretar o mal porque ele sente vontade de decretar no sentido de prazer. Então, vou matar esse cara porque eu quero matar, eu sou um sádico. Não, não é isso. Deus determina para expressar duas coisas, e Paulo apresenta muito bem. Primeiro, o direito dele de fazer isso, e segundo, revelar a sua ira. Então, não existe um sentimento de ódio humano, digamos assim. Até o ódio de Deus reprovativo é santo. Entende? Não envolve uma afeição. Deus não sentiu um ódio assim, eu vou odiar esse cara porque eu quero ver ele estraçalhado, simplesmente por ver. Não, não, não. Ele odeia porque ele tem o direito e ele quer revelar sua ira santa. Não existe esse negócio de odiar por odiar. Isso é uma interpretação errônea de Deus. Da doutrina da imutabilidade e impassibilidade divina. Então, não existe nenhum problema em decretar atos pecaminosos, porque Deus não decreta eles com intenção má. Deus não tem, porque Deus não pode, Deus não sente como homem. Deus não tem paixões humanas. A não ser que você creia que Deus tenha paixões humanas, né? Então se faz uma salada muito forte, aí, esses teólogos, né? Para tentar resolver esse problema, mas se resolve simplesmente. Deus não tem paixões, meu filho. Deus não vai determinar um ato ruim porque ele gosta do mal em si. Não, não. Deus determina porque ele tem o direito de fazer. Isso demonstra justiça, porque é justo que Deus faça o que ele tem direito, e demonstra ira, porque ele vai punir aquilo. Mas, né? E agora? Agora cala a boca e pronto. É assim que funciona. Né? Não funciona da mesma maneira que o homem que vai lá e peca porque gosta de pecar. Né? Mas o homem peca porque gosta de pecar, mas Deus decreta o pecado por um motivo teleológico e também para expressar sua soberania e direito. Então, acho que isso resolve bastante a questão do decreto Exatamente. ativo do mal, né? Daqui a pouco nós vamos ver lá em Romanos 9, né, sobre os réprobos, né, no texto de Jacó e Esaú, que mostra que o decreto, né, para a perdição, ele é antes das criaturas também fazerem o bem ou o mal, no caso de Jacó e Esaú ali, né? No caso de Esaú. Então, a questão que o Yuri falou, né, que Deus ele decretou todas as coisas, né, com o propósito, né, de glorificar a si mesmo, né, ao revelar, né, os seus atributos, né, quando ele usa de misericórdia para com pecadores e ele demonstra a sua ira, né, a sua justiça perfeita. Também sobre pecadores, está lá em Romanos 9. Então, resumindo aqui, a questão do decreto de Deus, né, que antes da fundação do mundo, né, desde toda a eternidade, Deus ele estabeleceu um plano, né? Ele fez um plano e nesse plano está tudo o que acontece no tempo, né? Na história, né? Criação, queda, redenção e consumação. Ou seja, Deus decretou todas as coisas, né? E visando a sua própria glória. Ou seja, tudo o que acontece está dentro desse plano soberano de Deus, inclusive as ações más da criatura. Então, esse é um resumo aí do decreto de Deus, né, sobre todas as coisas. Yuri pode falar para resumir. Adicionar aqui é o problema filosófico que encontra quando você remove o controle ativo de Deus sobre o mal ou o pecado. Aí entra a questão, a natureza pecaminosa do homem é determinada passivamente por Deus? Como isso funciona? Entende? Isso entra um outro problema. Até que ponto nós estamos sob o controle divino? E mais,
Poderia a carne se soerguer contra Deus? Olha que absurdo. Se soerguer contra Deus a parte da sua determinação, que segurança nós teríamos então? Se a carne ela é determinada de maneira passiva e não controlada ativamente por Deus. Isso diminui, né, o controle divino sobre o mal. Não só a carne, os demônios, né? Alguns não gostam, né? Mas Deus controla ativamente eles também. Né? E aí? Você acha que reduzir o controle de Deus dos demônios numa mera permissão é a solução? É absurdo, né? Então, como se o mal ele tivesse um descontrole. Então, Deus teria aí que resolver uma situação, ok? Uma situação de mal, de dualismo, né? Uma outra força que aparecesse ali no universo, né? Então, pode falar, Thiago, você quer falar alguma coisa? Exatamente. Vamos passar para a predestinação, né, dos eleitos. Okay. Né? Se você quiser resumir aí o assunto da predestinação geral, o que ficou claro aí? Não, no final, eu vou indicar um livro. Bem simples, né? Deus decreta ativamente todas as coisas, né, de maneira ativa. Pensamentos, emoção, vontade, tudo Deus determina ativamente, controla todas as criaturas em toda a sua ontologia, ou seja, em tudo que elas são, e também, né, controla, e esse controle divino é tanto ativo tanto nos céus como na terra, ou seja, com todos os exércitos celestes e tudo mais. Então, é isso. Né? Pode continuar. Ok, mais na frente nós vamos falar, quando a gente falar da parte do réprobos, nós vamos falar sobre a responsabilidade humana, né? Você vai dar uma explicação aí sobre essa soberania divina e responsabilidade humana e como refutar, né, o hipercalvinismo, né? O calvinismo, né? Que nega a responsabilidade humana. Daqui a pouco nós vamos ver mais para frente. Então, entrando aqui na predestinação dos eleitos, né? Que é a parte favorita, né, dos reformados, né? Deus predestinou, né, os eleitos, ele predestinou pessoas para a salvação. Efésios capítulo 1, fazendo exposição aqui, o Yuri daqui a pouco comenta, Efésios capítulo 1, versículos 7, 9 e 11, diz assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a redenção dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, esse texto aqui, né, a gente gravem aí essa parte chamada de propósito, né, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade, mais na frente nós vamos ver. E a CFW, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, ponto 5, diz assim: segundo o seu eterno e imutável propósito, veja que está fazendo referência a esse texto, certo? O texto que eu acabei de ler de Efésios. E segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que o mundo fosse criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para louvor da sua gloriosa graça, ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé, ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse por condição ou causa. Ou seja, Deus, ele é a causa última da salvação. Deus, ele não escolhe salvar pecadores porque ele olha para o futuro e vê quem vai crer nele ou não, né? Ou seja, não há nada na criatura que mova Deus a elegê-lo e a predestiná-lo. Então, esse texto aqui, ele faz uma distinção entre eleição e predestinação, né? Então, há uma leve distinção aí. Eleição, né, a escolha soberana de Deus, por sua livre graça e amor, né? Ele escolhe, dentre a humanidade, alguns para salvar, certo? Deus escolhe. Então, a eleição é a escolha divina de um número certo, né, inalterável de indivíduos. Já a predestinação é o destino final desses eleitos. Ou seja, Deus escolhe homens para salvá-los e a predestinação trata
do que Deus vai fazer com esses eleitos, que é o seu destino final. No que se resume a predestinação, né? Qual é o propósito da predestinação? É conformar, né, homens segundo a Pronto. Espera o Yuri voltar para eu continuar a exposição. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Só travou o meu vídeo ou travou o do Yuri também? Fiquem aí, já a gente continua. Alguém pode dar um sinal aí, se estão me ouvindo? Alguém pode escrever alguma coisa? Ok. Estão me ouvindo aí? Estão ouvindo? Aqui. Beleza, Yuri. Vamos continuar aqui. Okay. Estou esperando os irmãos dar um sinal aí para ver se eles estão nos ouvindo aí. Agora, e aí, alguém dá um sinal? Tem não, né? Ok, voltou, Yuri, aí? Beleza, vamos continuar aqui. Então, meus irmãos, para entendermos a predestinação dos eleitos, né, a gente precisa entender sobre a teologia bíblica da imagem de Deus, né? Como diz lá em Gênesis, nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ou seja, justiça, conhecimento e santidade. Porém, nós caímos, né? Adão pecou e todos nós pecamos com ele, ou seja, a imagem de Deus foi corrompida, né? Então, a partir de então, nós somos escravos da nossa natureza pecaminosa. A imagem de Deus, ela não foi destruída no ser humano, mas ela foi corrompida, ou seja, como um espelho, né? Agora a imagem de Deus é um espelho quebrado que reflete imperfeitamente a imagem do Senhor, né? Porém, pela graça soberana de Deus, né, em Cristo, essa imagem ela é restaurada, ou seja, a imagem e semelhança de Deus é restaurada, mas nós agora estamos sendo feitos não conforme a imagem de Adão, o primeiro homem, mas conforme a imagem de Cristo, o segundo homem. Então, esse é o propósito de Deus para a vida dos eleitos, né? É conformá-los à imagem de Cristo, né? Que na glória celestial, né, lá haja uma multidão, né, de pessoas semelhantes ao seu filho, para que ele tenha a primazia
entre muitos irmãos. Então, Deus está restaurando a imagem nos eleitos. Né? Então, nós vemos aqui que isso é um processo. Vou ler alguns textos aqui, Efésios 4, 22, diz assim, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Isso fala da responsabilidade humana de buscar a santificação, ou seja, tirar, né, as vestes do velho homem, de Adão, e se revestir do novo homem de Cristo. Isso não é nada mais, nada menos do que santificação. É por isso que Efésios 1 vai dizer que nós somos eleitos para a santificação. Né? Então, o propósito da predestinação é nos tornar santos, semelhantes a Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, isso é santificação. Ou seja, o propósito de Deus, né, ao predestinar os eleitos, é nos tornar semelhante a Cristo, nos tornar santos. Um texto interessante, irmãos, o irmão Yuri, Romanos 8, 29, que vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Né? Que propósito é esse? E ali o apóstolo Paulo vai apresentar algumas etapas da salvação, né? O que acontece na eternidade, que é eleição e predestinação, o que acontece no tempo, né? Que é chamado e justificação, e no futuro, que é a glorificação. E no versículo 29 diz assim, Romanos 8, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, né, para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqui está o alvo da predestinação. Conformar os que Deus conheceu de antemão, e esse conheceu escolher estar em um relacionamento íntimo, certo? E esses eleitos foram predestinados para serem conformes à imagem do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O interessante, irmãos, é que o Yuri vai comentar daqui a pouco também, que algumas igrejas, né, e algumas pessoas que professam cristianismo, né, não são reformadas, não são calvinistas, eles dizem o seguinte, que a predestinação, a doutrina da predestinação, conduz as pessoas a uma vida de libertinagem, ou seja, ao antinomianismo, ou seja, viver sem lei. É porque as pessoas vão pensar, se eu sou predestinado, eu sou eleito, se eu sou predestinado, então eu posso viver como eu quero, né? Nada vai mudar o meu destino. Mas é exatamente o contrário. A doutrina da predestinação, ela precisa ser pregada nas igrejas. Por quê? Porque a predestinação é para a santidade. O propósito da predestinação é para a santidade. Se alguém diz, eu sou eleito, eu sou predestinado, mas ele ama o pecado, né? E ele serve ao pecado como seu Senhor, essa pessoa está dizendo o seguinte, eu não fui predestinado para se conforme a imagem de Cristo. Né? Eu não sou predestinado a coisa nenhuma. Ou seja, então isso refuta, né, aquelas pessoas que não conhecem nada da doutrina da predestinação. E eu vejo pastores, teólogos, tudo afirmando isso e pregando em seus púlpitos. Infelizmente, é uma doutrina da igreja estiada. 1 João 3,2. Veja que é a mesma linguagem de Efésios. Veja que são os mesmos termos de Romanos. Diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, certo? Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Então, nós fomos predestinados para sermos adotados como filhos de Deus, né? Filhos adotivos, mediante a fé em Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o que é que João está dizendo aqui, em sua primeira carta? Ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus. Ou seja, nós já somos adotados no tempo presente. Nós somos filhos de Deus. Né? Agora João diz o seguinte, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, nós somos filhos de Deus, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo, mas ainda não foi completa, né, o que Deus determinou sobre a predestinação. Ainda não foi completo. Okay? Nós ainda não fomos conformados à imagem de Cristo. Por quê? Porque isso acontecerá no último dia, na glorificação, certo? Quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E João diz assim, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele,
porque haveremos de ver como ele é. Veja que interessante, né? No tempo presente, nós somos já adotados como filhos, mas não somos o que Deus planejou que nós fôssemos. Isso está acontecendo no processo de santificação, que será completada no último dia, quando Jesus Cristo se manifestar, nós o veremos e seremos semelhantes a ele. E o que é que faz aqueles que têm essa esperança? A esperança de quê? De serem glorificados. João diz assim, no versículo 3, e assim mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como ele é puro. Ou seja, a eleição é para a predestinação, é para a santificação. Né? Então, veja a noção errônea de algumas pessoas. Né? Infelizmente, é isso que nós temos visto na maioria dos evangélicos brasileiros. Ele pode tecer comentários sobre isso. Esse tipo de ideia, né, vem do pelagianismo, na verdade. Né? Pelágio que ficou bravo com Agostinho quando ele disse que porque concede-me o que ordeno e ordeno o que quiseres. Né? Pelágio ficou louco. Como assim? Eu tenho que cumprir, tenho que obedecer. Isso vai levar a gente à libertinagem. Mas esse tipo de coisa você vai ver em Romanos, ali, no capítulo 6. Tá normal a internet, Thiago? Continua. Ali no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai falar, né? Haveremos de pecar para que a graça abunde, né? E Paulo diz de maneira nenhuma, mas Paulo em algum momento nega a predestinação, pelo contrário, ele avança até ela no capítulo 8, 9 e no 11. Então Paulo não retrocede a doutrina da predestinação ou enfraquece ela, mas pelo contrário ele avança. Né? Por quê? Porque ele está demonstrando que não há, como nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça, por isso que nós não vamos mais viver debaixo do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre nós. Porque o que leva o homem a pecar, na verdade, o crente, né, é a lei. Né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição em Cristo, ele diz, olha, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Né? O aguilhão do inferno é o pecado, ou da morte. Por quê? Porque a lei é que vai levar o homem a pecar, não a graça. Então, quanto mais graça, mais liberdade em Cristo, mais santificação. Essa é a equação de Paulo, e não o contrário. Né? E a doutrina da predestinação é a doutrina da graça soberana de Deus. Né? Não é uma doutrina de metade de graça, não é a doutrina de 10% de graça. É a doutrina da graça total, porque tu não fez nada para se salvar. E nem vai fazer, e aquilo que tu faz é Deus que opera. Então, ela leva ao descanso, né? Porque senão as suas obras vão ser hipocrisia pura para tentar se salvar, não é algo que você faz por amor a Deus. E ela leva, mas algo que se faz por troca, e ela leva a uma santificação real, né? Onde você diz, não, Deus, é isso que eu sou. Exatamente. A pessoa realmente vai orar, ela sabe, né? Quem ela é em Cristo, a posição dela em Jesus Cristo, não é hipócrita. Né? Eu realmente falhei nisso aqui, não estou orando aqui para pagar penitência, nem para ir para o céu, nem nada. Então você vê que existe uma ligação também com o catolicismo. Todos aqueles que rejeitam a doutrina da soberania de Deus, a doutrina da graça de Deus, né? Vão acabar numa espécie de penitência, né? Porque eu tenho problema com aquela pessoa que está sempre se arrependendo. Por quê? Por que está sempre se arrependendo? Qual que é o problema? Né? Ainda não conhece a identidade em Cristo? Se está se arrependendo direto é porque vive praticando obra pecaminosa. Como que nasceu de novo? Né? Mas nós somos crentes, pecamos. Não. Quanto mais eu sei que eu sou amado e mais eu sei que eu sou justo, menos eu peco. Ao contrário. Não. Agora não é aquela questão de eu ficar vivendo e martirizando e pagando penitência. Não, eu tenho agora a mente de que eu sou a nova criatura. Então agora eu não vivo mais na prática do pecado. O pecado é uma coisa que não faz, entendeu? Não, ele perde a força. Agora, né? Tem gente que acha que gosta de viver na lama e aí acha que isso é graça de Deus, mas isso não é, isso é uma desgraça, na verdade.
Esse tipo de repetir, tá ali, parece que a pessoa leva de novo um sacrifício lá diante de Deus e mata o cordeiro de novo. Tá fazendo isso toda hora. Por que tá fazendo isso toda hora? Porque não crê no sacrifício perfeito de Jesus Cristo, não crê na obra consumada de Deus. Por que não consegue crer? Porque não crê na soberania de Deus. As coisas estão interligadas. Exatamente. O sacrifício é definitivo, ele te purifica do pecado e Deus vai fazer você obedecer os seus mandamentos, né? Como diz lá em Hebreus 10, 14, né? Com uma só oferta aperfeiçoou para sempre, imprimiu em suas mentes as suas leis, no seu coração, então não tem mais o que fazer. O que tive que fazer foi feito. Ele colocou o Espírito dele em nós e nós vamos obedecer. Sem esse entendimento, não tem. Tem evangelho. O que eu vou fazer? Vou ver como. Exatamente. Exatamente. A gente vê que muitas igrejas hoje, elas têm uma doutrina fraca, né, da santidade, né, e da perseverança do santo. Por quê? Porque se você deixa de pregar a doutrina da graça soberana, a doutrina da predestinação, você está tirando a base da verdadeira santificação. Né? Porque se Deus predestinou os eleitos para a salvação, isso significa que Deus irá trabalhar nesses eleitos, né, no tempo, irá santificá-los por meio do Espírito Santo e os irá apresentar, né, no último dia glorificado, semelhantes a Cristo. Ou seja, quando nós sabemos que a salvação é uma obra soberana de Deus, né, a santificação ela será por amor a Deus. Né? Ela será baseada na predestinação. A predestinação também é a base para a perseverança dos santos. Né? Por que eu não posso perder a minha salvação? Porque Deus já me predestinou, isso antes da fundação do mundo, para que eu seja semelhante a Cristo. Ele me predestinou para a glória celestial. Se vocês olharem lá em Romanos, capítulo 8, 29 e 30, você vê que ali é uma corrente, né, com vários elos que são inquebráveis. Você vê que aqueles que Deus conheceu na eternidade, né, ele predestinou, são os mesmos que ele chama, ele justifica e ele glorifica. Ou seja, não há nenhum que se perca ali. Né? Então, quando as pessoas tiram essa doutrina da graça soberana de Deus, a santificação será por obras. É por isso que tem muitas igrejas legalistas, né, que adotam usos e costumes para manter os crentes ali, né, bem apresentável diante da sociedade. Ou seja, por quê? Porque isso é fácil, né, você fazer algo, né, com a força da carne, né, e não porque há o Espírito Santo trabalhando em você. Né? O Will pode comentar mais sobre. É perfeito, né? Essa colocação foi perfeita. Então, na verdade, eu vejo que eles têm um favor de teologia, ensino bíblico, porque eles sabem que sem um conhecimento o povo ele deixa de realmente ficar debaixo da escravidão. Então, tanto os carnais quanto o diabo gostam, né, de privar o povo do conhecimento de Deus. Mas a promessa de Deus é que o conhecimento do Senhor ele iria transbordar por toda a terra. Então, você pode ver aí ó, quanto de teologia nós temos hoje. Né? Não teve como segurar. Então, muita gente abrindo o olho, né? Nós temos que ter cuidado também com as pessoas que vêm. Alguns são libertinos, né? Realmente usam da graça para a libertinagem. Então, nós devemos focar nessa questão. A graça vai te levar à santificação. Não está te levando, o que está acontecendo contigo? Alguma coisa está errada? Nós devemos ter disciplina na igreja. Algumas igrejas que pregam a graça de Deus não têm disciplina, né? Então, não tem aquela parte de exortar, né? Porque é tudo, né? Então nós temos um problema também, porque as pessoas estão vindo, estão descobrindo, e entre eles também tem aqueles que se aproveitam, né? Obviamente, nós sabemos que não são regenerados, né? Não nasceram de novo, porque vivem na prática do pecado. A palavra diz que aquele que nasceu de novo não pode viver pecando, não peca, né? O original diz não peca, em contrapartida com o ímpio que peca. O que João quer dizer é que quem é regenerado não é que nem o ímpio, não peca que nem o ímpio. É isso que ele está falando ali, o ímpio vive no pecado, o regenerado não vive. Então, existe uma natureza diferente nessa pessoa. E essa natureza nós devemos
realmente, né, dizer para os irmãos, ó, pratico as obras de santidade que o Espírito de Santidade habita em vocês, né? E que falar como Paulo, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, então esse tal não é dele. Verdade. Falamos sobre predestinação geral, sobre a predestinação dos eleitos, eu queria que fique claro. Se os irmãos quiserem deixar alguma pergunta para o final sobre o assunto, fiquem à vontade. Vamos agora para a parte final, sobre a doutrina da reprovação. Né? Se Deus ele predestinou pessoas para a condenação. Né? Temos um texto aqui, e Yuri vai comentar Romanos 9, eu quero que ele comente esse texto de Romanos 9, mas um texto que fala aqui em Lucas, capítulo 22, 22, a respeito de Judas Iscariotes, que traiu nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim, porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. Né? Então o texto fala claramente aqui que houve uma determinação, né, sobre os eventos, né, que combinaria na crucificação de Cristo. Você está falando de Judas. Judas, ele foi determinado a ser o traidor, né? Há profecias, né, sobre ele, né? Ele é o filho da perdição, como Jesus disse, mas ele é responsável por trair nosso Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina da reprovação, Yuri, é predestinação para condenação também? Sim. Dupla predestinação, né? Dupla predestinação. Como nós vimos ali no começo do vídeo, não existe um indeterminismo em nenhum sentido. Então, seria absurdo falar em uma predestinação passiva ou só uma pré-ordenação passiva para a perdição. Deus, ele faz de um homem ou de uma criatura um vaso para a ira. Provérbios 16:4 é dito que Deus fez todas as coisas para os seus determinados fins, inclusive o ímpio para o dia da calamidade, ou para o dia do mal, ou para o dia da destruição. Isso se chama teleologia, significa que Deus cria cada criatura, né, para o seu próprio propósito. Porque ali Deus está, Salomão, né, Deus pela boca de Salomão está dizendo o quê? Que cada coisa é feita para um propósito. Né? Existe um propósito para o ímpio, e o propósito dele é o dia da calamidade. Existe um propósito para Satanás. O propósito dele é ser o tentador, mas depois é queimar no inferno. Então existe um propósito para cada coisa, ok? Então isso não significa que realmente todas as coisas têm no plano da história de Deus o seu lugar. Então não existe um indeterminismo nem uma predestinação passiva, mas ativa. A questão de Deus ter pré-ordenado ou predestinado para a perdição, algumas pessoas, mas essa pré-ordenação, essa predestinação, tá bom, é intencional, mas Deus demanda sua força, tanto quanto na predestinação ativa para a salvação? Sim. A pessoa pensa que algumas pessoas, ao ler Romanos 1, vão pensar que, porque Paulo fala ali, Deus nos entregou as suas paixões, Deus nos entregou, né? Então Deus nos entregou. Paulo fala várias vezes. Então a pessoa pensa, não. Tá vendo? A predestinação, ela é passiva. Aqui, ó, Deus está entregando o réprobo. Lá em Romanos 2 é dito que Deus conduz, a longanimidade de Deus conduz ele ao arrependimento. Então, alguns calvinistas e arminianos se aproveitam disso para dizer, não, tá vendo aqui? Deus está apenas de maneira passiva fazendo essa pessoa, né, ser o que ela é, mas não é assim que se interpreta a Bíblia. Primeiro, a visão divina é que ele dá as características para essa pessoa. Então, o ato de Deus entregar essas pessoas às suas paixões não pode ser interpretado simplesmente como um ato passivo. No caso, Deus não estava fazendo nada e depois resolveu fazer. Não. Deus já faz no vaso de ira. Aí, comentando Romanos 9, a Bíblia fala assim, e não eram gêmeos ainda nascidos e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, se baseasse não em obras, mas na soberana vontade daquele que chama. Foi dito a ela, amei a Jacó, a aborrecer Esaú. Então, antes dessas pessoas praticarem todas essas iniquidades que elas praticaram, Deus já havia as predestinado para a perdição. E a parte das suas obras más, Deus já havia feito a sua eleição, já havia feito a sua reprovação. Então, o ó divino, em alguns desses, porque nós estamos lendo Romanos, nós estamos pensando que alguns ímpios, eles são eleitos.
Então, em alguns desses, realmente, Deus já demarcou que eles fossem para o inferno. Então, como funciona? Ativamente também. Deus controla essas pessoas, né? Até que um momento, depois deles se revolverem nos seus pecados, Deus entrega a eles mais ainda a sua pecaminosidade. Esse ato de entrega de Deus não significa que Deus estava passivo antes, entende? Esse ato é um ato de juízo de Deus. Então aqui nós temos que entender como que funcionaria essa entrega de Deus do réprobo para as suas próprias iniquidades. Porque a iniquidade não é de Deus, é do réprobo. Essa é a questão. Deus faz o vaso de ira, ele é ímpio, e Deus entrega ele mais ainda essas características ruins que ele tem. Então, Paulo não está falando de predestinação em Romanos 1 e em Romanos 2. Ele está falando do julgamento divino e da reação do homem, no caso, de Deus, né, no caso, a essa iniquidade humana. Mas isso não é metafísica. É difícil para os irmãos que não entendem isso, né? Então, para você olhar numa versão mais alta, vamos supor que tem uma montanha. Você sobe a montanha, Romanos 9, está no ponto da montanha. Ali, Paulo está desvendando como que funciona cada coisa. Em Romanos 1, ele ainda está aqui na visão humana, está demonstrando ainda o que acontece, né, na ótica humana ali. Como Deus administra o seu julgamento, o seu juízo. Por isso que muitos calvinistas se confundem, querem aplicar Romanos 1 a Romanos 9. Só que isso é fazer o contrário que Paulo está propondo. Paulo, então, está explicando agora em Romanos 9 tudo o que ele falou até agora. Não o contrário. Então, Romanos 9 é a explicação de Romanos 1 e Romanos 2. E não Romanos 1 é a explicação de Romanos 9. Ok? É o contrário. Então, por isso que existe, dentro da doutrina até calvinistas que defendem uma predestinação passiva. Mas, o que Paulo fala em Romanos 9? A gente pode ver ali que Paulo diz que o oleiro endurece alguns, que o oleiro ele faz vasos para a ira, e que o oleiro prepara, que esses vasos são preparados para a perdição. Então não existe uma ideia passiva nenhuma. Não existe passividade nenhuma. No final de contas, está tudo determinado. É isso que enlouquece as pessoas. E aí, Paulo vai responder a pergunta. Então, como Deus pode nos punir? Entra a questão da responsabilidade humana. Né? Como Deus pode nos culpar? Né? Se ele determina tudo, ninguém pode resistir à sua vontade. E Paulo responde: quem você pensa que é o homem para discutir com Deus? Então, quando afunila a questão, então Paulo ele vai trabalhando o texto e depois ele vai desvendar, a revelação progressiva. Ele vai desvendar a questão. Então ele demonstra ali, ele usa o exemplo de Faraó, né? E Faraó é um tipo do réprobo, de todos os réprobos. Né? Também nós podemos ver, por exemplo, alguns tentam de diversas maneiras, mas nós podemos ver a doutrina da reprovação em diversos textos. Em Judas, né? Em Judas você vai ver, em 1 Pedro, quer ver? 1 Pedro, capítulo 2, pode abrir aí na sua Bíblia, se você tiver com ela aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículo... Deixa eu ver aqui, acho que é a segunda. 1 Pedro, 2 Pedro. Acho que é 2 Pedro, 1 Pedro. Segunda. Ali, 2 Pedro, né? Segunda, fala dos falsos mestres. Não. Esses aqui também, né? Também, mas lá em 1 Pedro também tem. Mas aqui, ó, no versículo 7... Deixa eu ver aqui. Vamos ler aqui desde o 2. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, dos quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a perdição não dormida. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançando no inferno, entregou as justas cadeias, escuridão ficando reservada ao juízo, versículo 5 agora, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, a oitava pessoa, pregoeiro da justiça, condenou ao trazer dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Versículo 6.
E condenou à destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, e pondo-as por exemplo aos que vivessem impiamente. Versículo 7. Livrou o Ló enfadado da vida dos homens abomináveis, porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa. Por isso via e ouvia sobre suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do castigo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência e imundícia, desprezam a autoridade, atrevidos, obstinados e não receando blasfemar divinidades. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo. Versículo 12. Eu acho que esse é a chave aqui. Mas esses, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando para do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Essa questão aqui demonstra teleologia. Então você tem a figura aqui, ele está falando de animais irracionais feitos para serem presos e mortos. Você tem a analogia de um caçador caçando um animal. Esse animal foi feito para isso. Okay? Então aqui você tem a linguagem teleologia. Essa pessoa ela foi feita para isso. Muitas pessoas vão pensar, não, é passivo. Não, ele foi feito para isso. Como um animal bruto e racional feito para isso. Depois você tem, quando Pedro fala sobre a pedra que os rejeitores, né? Aqui, ó, 1 Pedro 2, versículo 7. E assim para vós, os que creem, é preciosa. Para os rebeldes e para os que edificadores reprovaram, essa foi principal de esquina. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados ou postos. Então você tem ali a predestinação também dos ímpios. Tem outros textos, acho que Mateus 15, 13 também, quando Jesus vai falar, aqui nesse contexto, para você entender, Jesus está falando para os fariseus, né, que a doutrina deles era só exterior. Então ele diz assim, ó, no versículo 11, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai. Por quê? Porque os fariseus tinham aquela lista de regras que eles obedeciam, né, para fazer isso e aquilo. Então, Jesus está dizendo, ó, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Isso é o que contamina o homem, Jesus está falando. Então, né, os discípulos chegam para Jesus e dizem, olha, os fariseus ouviram as falas se escandalizaram. Porque para eles, o que contaminava é o que eles colocavam na boca, não o que saía. E Jesus responde, toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada. Está demonstrando aqui que existe um propósito, né? uma destinação desses fariseus aqui. O Pai Celestial não plantou eles, ou seja, eles estão tomando um lugar, é claro, agora, obviamente, não na questão do decreto, mas de governo, aqui, que não era deles, porque aqui quem deveria estar representando o reino de Deus eram os filhos verdadeiros de Deus, que são aqueles que são eleitos, e eles iriam ser arrancados. Você tem aqui, de novo, a teleologia, uma predestinação. E nada indica que é passivo. Não sei de onde que tiram isso. Né? Nada indica que é passivo. Então, falando sobre isso, nós poderíamos falar sobre diversas outras coisas, mas acho que o principal texto mesmo é Romanos 9, onde Paulo fala que da mesma massa. Né? E alguns dizem, não, é o homem caído, mas Paulo não lida com isso. Aliás, Paulo ele exclui as obras, né? Quando ele fala sobre isso. E ele fala que Deus faz um vaso para ele e um vaso de misericórdia. Então ele não diz que porque Deus viu que estava em Adão. Não. Paulo diz que faz da mesma massa. As características ruins não vêm, porque perceba, a massa é massa, ela é neutra. O oleiro faz ela ser ou um vaso de desonra, ou seja, as características ruins vêm dele, ou o oleiro faz essa massa ser um vaso de misericórdia. Então não tem esse negócio de Deus viu ali o Adão caído, então depois... Não, isso é inferido no texto também, né, pelos infralapsarianos. Mas pode falar aí. Exatamente, essa questão que Paulo aí está seguindo, né, no contexto o que ele falou de Jacó e Esaú, né, que antes dos gêmeos ainda não terem nascido, nem tendo praticado bem ou mal,
para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permaneça firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci Esaú. Então Paulo está dizendo, antes de Jacó e Esaú fazerem o bem ou o mal, Deus odiou um e amou outro. Ou seja, a gente vê dupla predestinação. Né? Deus contemplou as obras más de Esaú e então o reprovou. Não, a gente vê ativamente Deus fazendo isso antes de um fazer obras más, os outros fazer obras mal. Deus escolheu salvar um e Deus escolheu reprovar outro. Isso é tão sério que Lutero, quando leu esse texto, e ele comenta esse texto, ele diz que o amor e o ódio de Deus são imutáveis e eternos. Ou seja, Deus não amou, odiou porque viu alguma coisa errada em Esaú. Deus odiou porque quis. Aí, um irmão perguntou aqui nos comentários mais cedo como responder a questão do ódio de Deus a Esaú. Irmão, eu expliquei isso antes, mas vou ressaltar aqui. Deus não tem paixões humanas, tá? Não tem paixões pecaminosas, tá? Isso que quer dizer Deus não tem paixões. Principalmente isso. Então, quando Deus odeia alguém, não está odiando pelo mesmo motivo que o homem odeia. A linguagem é antropopática. O ódio de Deus aqui indica que Deus resolveu fazer essa pessoa para a perdição, por seu próprio direito, para demonstrar a sua ira. Ele não está indicando algum sentimento, digamos assim, de prazer em destruir por destruir. Então, é muito fácil para o ser humano pensar, ao ler esse texto, ou alguns inferirem que a gente está dizendo isso, mas não estamos dizendo que Deus ele tem prazer na destruição por destruição. Essa é a questão. Deus não tem prazer, digamos assim, como eu vou poder te dizer assim, no mal em si mesmo. Essa é a questão. Porque Deus não tem paixões humanas. Então, o ódio divino, o que quer dizer o ódio divino aqui? Tudo exceto paixões humanas. Então, está falando só o que Paulo disse. Por que é tão difícil ficar o que Paulo falou? Deus tem o direito e Deus faz ele para ira. É isso que significa. Nada mais que isso. Não significa que Deus tem um sentimento humano, porque aquele cara tem o cabelo loiro, porque ele tem o cabelo escuro. Inclusive porque o próprio Deus faz a pessoa com o cabelo de uma cor ou de outra. Então, entendeu? Exatamente. Não existe um motivo na criatura que a faça, justamente é isso, que reprovar por obras. Sem obras, quer dizer. Entendeu? Não existe um motivo na criatura pelo qual Deus reprova, mas Deus reprova e faz a criatura porque ele reprovou. E isso, tem gente que não consegue entender isso. Isso você afasta agora a sua ideia de sentimento. A gente porque, querendo ou não, as pessoas elas inferem seus sentimentos, suas emoções ao lerem a Bíblia. Isso deixa elas loucas. Isso é carnalidade. Você não pode ler assim. Pense, Deus não tem paixões humanas. O ódio dele não tem a ver com o ódio do homem, não é a mesma coisa. Você não pode pensar em Deus como sendo um homem. O ódio dele tem a ver com o seu santo direito de fazer e demonstrar a sua ira. Depois essas pessoas pecam e ele vai puni-las por isso. Então você não pode pensar... Jesus Cristo, quando fala dos homens, né, quando o odiaram, acho que é lá em João, ele diz que me odiaram sem causa. Né? Ou seja, o ódio humano ele é uma resposta ao que outro humano fez, né? Uma resposta às ações humanas, né? Por exemplo, nós odiamos pessoas no sentido de, por exemplo, eu odeio um estuprador porque ele estupra, né? Porque ele faz o mal. Mas nesse caso aqui, do caso de Esaú, Deus odiou Esaú e amou Jacó, foi sem contemplar suas obras más. Ou seja, a eleição e a reprovação são incondicionais, ou seja, não foi movido pela criatura. Não foi o que a criatura fez para mover Deus a amá-la ou odiá-la. Né? Ou seja, Deus nos ama, não é porque nós merecemos. Mesma coisa vai estar no caso aí do ódio divino. Né? Deus não odeia porque ele viu que Esaú era um cara mau e tal. Não. O texto está dizendo claramente, antes de fazer o bem e o mal, Deus odiou. Ou seja, Deus escolheu salvar um, né? E escolheu reprovar outro. Né? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, não emocionalmente, né? Então, odiou Esaú, né? Daí já fica, não, mano, pera aí, vai orar, presta atenção no que o texto está falando, né? Lê o resto da Bíblia. Segura as emoções.
Pensa, usa o teu cérebro, vai. Deixa o Espírito te Exatamente. iluminar, vai. Entendeu? Não é assim, né? Teologia não se faz, né, com entranha, se faz com a mente, e o Espírito Santo iluminando a tua mente. Aí tu vai entender a Bíblia, tu vai ler, né? Então Paulo está falando de um direito que ele tem, que Deus tem, da justiça de Deus, ok? E onde Deus demonstra bondade com esses ímpios. E onde Deus demonstra amor com eles. Essa é uma questão também. Porque Deus é amor, mas Deus demonstra o seu amor em níveis diferentes. Você pega a natureza. Deus ama todas as criaturas, de certa maneira, sim. Então, Deus ama um cachorro, Deus ama. Por quê? Porque ele é amor. Mas o nível onde ele demonstra e revela é diferente. Então, Deus ama uma ovelha, um animal, mas esses animais não foram feitos para ir para o céu. Esses animais não são predestinados para a salvação. Entende? Deus ama o rap, ama, Deus dá para ele. Nesse sentido de amor, nós podemos falar sim, né? Num sentido de benignidade, de bondade, Deus ama. Entende? Então, não existe um nível onde alguns vão dizer que é graça comum, né? Vou chamar de graça comum, ok? Mas existe um nível onde Deus, né? Ele se doa algo de si, a sua bondade, para esse réprobo. Então o réprobo tem lá uma esposa, 2 filhos, ele desfruta da bondade de Deus. Não acha que não? Desfruta. Ele desfruta da bondade de Deus, ele vai na praia, ele faz tudo que que o outro não faz. O que diferencia ele? Deus o endurece. Agora, no plano salvífico, agora, Deus não deu esse amor salvífico. Não deu. Mas então Deus não. Onde está escrito na Bíblia que Deus deve amar nos mesmos sentidos de todas as pessoas? Então Deus deveria amar todas as criaturas no mesmo sentido. Os anjos, os animais, as plantas, no mesmo sentido. Ou seja, no mesmo nível de amor, de revelação. Não é assim. Quer ver uma outra questão que eu gosto de lembrar? É que a criação revela quem Deus é de certa maneira, mas não é bem assim também. Né? Nossa depravação, ela distorce as coisas. Então, por exemplo, um morcego. Um morcego é bonito ou é feio? Eu acho feio. Mas Deus é bonito ou é feio? Deus é belo? A Bíblia diz que ele é. Adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, ele compartilhou esse atributo com o morcego de beleza? Olha, muito pouco, talvez, ou nada. Entende? O que eu estou querendo dizer? Deus não é obrigado a compartilhar cada atributo dele com cada criatura. Isso é absurdo. Por quê? Porque a criação não pode expressar ele quem ele é totalmente. Então, às vezes os irmãos pensam que estão falando de, sei lá, do colega dele de escola ou de outra pessoa. Não, está falando de Deus. Deus é que se revela. Se você quer saber quem Deus é, tem que ler a Bíblia. Para ele falar quem ele é, e não o que você pensa. Então, entende? Então, como que as pessoas criam ídolos? Assim, como eu disse. Elas veem ali um animal, um negócio, tem gente que cultua a vaca, cultua animal. Por quê? Entende? Porque, eles têm vida, e vai um panteísmo do inferno, qualquer outra coisa do gênero. Por quê? Isso é toda a distorção da depravação humana. E, de certa maneira, acreditar que Deus deve amar todas as criaturas que ele criou no mesmo sentido, né, no mesmo nível, é uma distorção da revelação de quem Deus é. Exatamente. Falando sobre esse caso da reprovação, né, quando você diz que Deus ele usa de bondade até com os ímpios, né, desse mundo, né, no sentido, os réprobos, nós vemos que essa é uma bondade temporária, mas que vai contribuir para a sua condenação final, né? A gente vê lá no Salmo 73, né, onde o salmista estava irado, né, com a prosperidade dos ímpios, né, com inveja, mas aí ele tem uma revelação de Deus, então ele vê o que Deus está fazendo, né? Que tudo que o ímpio tem, toda a sua riqueza, todo o bem que ele recebe nesse mundo, vai ser usado contra ele no dia do juízo final, ou seja, ele será condenado, né? Será usado contra ele, porque Deus deu bênçãos a ele, né? Mas ele não glorificou a Deus, né? Então, cada vez quanto mais ele recebe revelação, mais a sua condenação se torna pior. Um texto que eu gosto é de fazer o contrário, né? Eu gosto de fazer o contrário no seguinte, né? Quando nós olhamos o plano de Deus, né? Que Deus decretou
tudo o que acontece, isso inclui a salvação, né, dos eleitos, sim, e a condenação dos réprobos. Quando nós olhamos para Romanos 8:28, o texto diz lá, todas as coisas cooperam, ou o texto original fica melhor da seguinte maneira, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, os que estão chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas ali inclui, Paulo vai falar no capítulo 8, perseguição, nudez, fome, perigo, espada e até a morte coopera para o bem final dos eleitos. Ou seja, a sua glorificação, certo? O contrário também é verdadeiro porque está incluso no plano de Deus. Todas as coisas, Deus faz com que todas as coisas cooperem para o mal, né, dos réprobos. Ou seja, tudo o que acontece, né, na história humana vai cooperar para a condenação final daqueles que Deus reprovou. Né? Então a gente vê lá o decreto de Deus e esse decreto sendo executado no tempo. Né? Ou seja, Deus determinou salvar os eleitos, então ele vai executar a salvação dos eleitos na história. Coopera para o bem dos eleitos. Como Deus decretou a reprovação, né, a condenação dos reprovados, na eternidade, no tempo, Deus vai trabalhar em todas as coisas para a sua condenação final. Eu gostaria de ressaltar, fazer uma última observação que não diz a essa última pauta, se tu puder abrir, que é sobre a ideia de graça preveniente. Muito interessante o que eu vou falar aqui. Para quem não conhece, a graça preveniente arminiana diz que Deus, então, ele infunde ou libera uma graça igual, tanto para qualquer pessoa, né, para que ela, então, creia na sua própria vida. Primeira ideia não aparece no lugar da Escritura. Ela é inferida pelos arminianos. Em segundo lugar, você tem que perceber onde cai o abismo. É uma negação por tabela da doutrina da depravação total, querendo ou não, e uma ofensa a Deus. Lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que os que são da carne, né, se inclinam para as coisas da carne, mas os do Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, do Espírito é vida e paz. Versículo 7. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo fala isso. Okay? Então, Paulo diz que quem está na carne não pode agradar a Deus. Depois, em Hebreus, a gente sabe sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aquele que faz a vontade de Deus é seu agrado. Então, o ímpio, ele não pode, quem está na carne, não pode se arrepender nem crer. Okay? Só o objetivo geral. A ideia arminiana é que Deus capacitaria o homem para que ele, então, viesse crer e se arrepender. Mas isso é uma total ofensa ao que a Escritura está ensinando. Jesus fala que o que é nascido da carne é carne, não se torna espírito. E o que é nascido do espírito é espírito. A tentativa arminiana de fazer isso é uma brutalidade contra a Escritura e contra um princípio ensinado por Jesus que a árvore boa não pode produzir mau fruto e a árvore má não pode produzir fruto bom. E se Deus coloca aqui que para que você possa agradar a Deus você deve estar no Espírito, você deve, né, ter o Espírito Santo, então é necessário que a regeneração tenha. É muito importante falar isso, porque esse tipo de ensinamento é uma ofensa à Escritura Sagrada, ok? Traz muitas pessoas à confusão, né? Eu creio que muita gente é enganada com isso. A questão é, Deus pode influenciar com a sua luz da carne, capacitar a carne a se tornar espírito. Olha que absurdo. Entende? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então existem dois princípios aqui de vida. O princípio do espírito e o da carne. Como que você vai poder entender predestinação? Como que você vai poder entender a teologia bíblica se você ainda calenta no seu coração uma ponta de arminianismo? Que seria graça preveniente. Ou aceitaria que essa ideia dele de graça seja a mesma que a bíblica? Você tem que tomar muito cuidado, então, né?
Eu acredito que um bom ensino sobre a doutrina da graça de Deus, principalmente do novo nascimento, também seja necessário. A gente está falando de predestinação, amém. Ela corta de uma vez o problema, mas agora, no decorrer do tempo, se você que está ouvindo aí, leia sobre o novo nascimento, leia sobre o que é o novo nascimento, né? Na teologia reformada, leia sobre a regeneração preceder a fé por necessidade, o arrependimento, porque a carne não pode produzir isso. Ok? Isso é algo muito importante para você que está adentrando a teologia reformada e monergista. Se você pode me permite, agora já falei, era isso que eu queria falar, só para os irmãos abrirem os olhos. Amém. Irmãos, eu vou enviar um livro, né, do Gordon Clark sobre predestinação, um livro muito excelente. Foi o meu livro que eu li, né, sobre o assunto, depois da Bíblia, né? E vocês entram no link aí da página, pelo link no grupo lá do Telegram, e eu vou enviar lá no Telegram esse PDF, né, um PDF gratuito para os irmãos entenderem melhor sobre a doutrina. Para encerrar essa parte da reprovação, nós vamos falar sobre responsabilidade humana, e encerrando, né, a nossa live. Okay. Eu vou ler um texto de João Calvino, certo? Okay. Contra os calvinistas, né, que falam contra a dupla predestinação, né? Não, Deus predestinou só para a salvação, né? Para reprovar, para a condenação, Deus não predestinou ninguém. Mas veja o que João Calvino disse, né? João Calvino sobre a predestinação, certo? Antes que o primeiro homem fosse criado, Deus, por um decreto, determinou o que aconteceria a toda a raça humana. Através deste oculto decreto de Deus, foi decidido que Adão cairia do seu perfeito estado de sua natureza e arrastaria toda a sua posteridade em culpa e morte eterna. Sobre o mesmo decreto, penderia a discriminação entre o eleito e o réprobo, pois alguns ele para si mesmo adotou para a salvação. No entanto, ele destinou outros para a destruição eterna. Apesar do réprobo ser vaso da justa vingança de Deus e o eleito ser vaso de misericórdia, todavia não há outra causa de discriminação em contra de Deus, senão a sua simples vontade, a qual é a sua suprema regra de justiça. Esse texto está lá no site do seminário JMC, você pode encontrar aí na internet, que foi traduzido pelo reverendo Everton Tokachique, certo? Então os irmãos podem olhar lá, ver que Calvino ele fala que Deus ele predestinou uns para a salvação e outros para a condenação. Bom, Yuri, muitos acusam, né, os deterministas de hipercalvinismo, né? Mas nós vemos que isso não é verdade, né? Muitos chamam os deterministas de hipercalvinistas, mas o hipercalvinista, eles negam a responsabilidade humana, né? Ou seja, o que os homens fazem não tem nenhum valor e significado neste mundo, no plano de Deus. Sendo assim, não importa como a pessoa viva. Então, o irmão ele fez uma pergunta nos stories, como combater o hipercalvinismo. Pode falar sobre o assunto? Então, irmão, olha só, você está ouvindo aí. Então, um tópico não tem relevância direta sobre o outro. Então, quando nós falamos sobre determinismo, como já estabelecemos que a responsabilidade humana ela não está baseada na liberdade do homem, então, no que está estabelecido, então, a responsabilidade humana? Em duas coisas. Primeiro, soberania divina. E segundo, conhecimento. O homem sabe o que ele deve fazer, até o ímpio, porque Deus imprimiu, ele tem na sua mente, né, o padrão moral de justiça básico que Deus imprimiu nele. Então, você vai ver em Romanos 2. Então, existe em cada homem o conhecimento daquilo que Deus quer que ele faça, aquilo que ele deve fazer. Ok? Esse conhecimento, obviamente, por causa da depravação, ele é suprimido pelo homem, mas o homem sabe. A responsabilidade humana não tem a ver com o que ele pode fazer, mas com o que ele sabe o que deve ser feito. Paulo diz que tudo que a lei diz, lá em Romanos 3,18, né, sabemos, 3,19, sabemos que tudo que a lei diz, ela o diz não para salvar o homem, mas para que toda a boca se cale e todo homem fique debaixo do juízo de Deus.
Então, a lei não foi dada para nos justificar, porque é impossível para a lei fazer isso, mas para que nós se calássemos, ficássemos debaixo do juízo de Deus. Ou seja, não é porque o homem consegue cumprir a lei que a lei foi dada. Então, perceba aí o raciocínio de Paulo. Não é porque o homem era capaz de cumprir que ele era responsável. Não. Entende? Então, a responsabilidade não tem a ver com o homem ser capaz de cumprir. Okay? Depois, a mesma coisa se aplica lá em Romanos 9. Paulo fala, né? Quem é o homem para discutir com Deus? Ele tem o direito de fazer isso. Não apela para a liberdade humana, ou seja, a responsabilidade humana tem a ver com o que o homem deve fazer. Então, não existe um jogo filosófico aí. Você deve obedecer a Deus porque Ele manda. Simples assim. Ah, mas eu sou determinado ou não sou determinado? Não interessa. Você deve obedecer porque Ele manda. Esse é o ponto de Paulo e o ponto da Escritura Sagrada. Então, exatamente, o hipercalvinista, ele, na verdade, está sendo antibíblico. Está sendo antibíblico e ele está negando um ponto fundamental para a justificação pela fé e para a própria doutrina da predestinação. Porque esse é um ponto fundamental. Porque a salvação vem pela graça de Cristo Jesus e Cristo, né, vem nos salvar do quê? Afinal, da ira de Deus. Ira contra o quê? Contra os pecados. E o que é pecado? Transgressão da lei. Então, o hipercalvinista está indo contra todo o propósito pelo qual a própria predestinação, né, todo o plano de Deus existe. Né? Todo tipo de distorção da escritura é do diabo. Todo tipo. Seja ele hipercalvinismo, seja ele arminianismo, seja qual for. Todo tipo de distorção é do diabo, do inferno, né? Antibíblico. Então, nós não podemos suportar isso no nosso meio. Outro erro é a questão da evangelização. Entra a mesma questão. Paulo fala em Timóteo, 1 Timóteo 2, 20. Você pode ler ali 1 Timóteo 2, 10, acho que ele vai dizer assim, olha, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles venham alcançar a salvação. Ou seja, Paulo sabia da predestinação. Mesmo assim, ele suportava cadeias, prisões, açoites por causa dos eleitos de Deus. Por que ele pensava assim? Porque Paulo não tinha uma mente limitada, carnal, né, como os hipercalvinistas. Mas ele tinha uma mente iluminada pelo Espírito Santo. Entendia que Deus, então, ele iria salvar esses eleitos através da pregação do Evangelho, né, no qual Deus tinha feito ele ministro. Né? Então, nós temos que ter esse conhecimento, essa racionalidade, né, santa de Deus, de entender, Deus predestinou todas as coisas, mas agora eu não vou sair por aí, não vou evangelizar meu vizinho, não vou evangelizar, não, pelo contrário, eu sei que Deus elege, não sei quem é, eu vou pregar para todos e Deus vai vir e vai salvar aqueles que Ele escolheu. Né? Não sei como isso vai acontecer, mas Deus fará isso. Então essa é a nossa posição. Exatamente. Exatamente. Alguns textos, né, que ilustram a doutrina da soberania de Deus e responsabilidade humana é a história de José, do capítulo 37 ao 50 de Gênesis, né? Inclusive eu estou expondo, né, na congregação qual sou evangelista, né? Onde no capítulo 50, versículo 20, José fala para os seus irmãos, né? Seus irmãos estavam com medo, né? Porque eles venderam José para ser escravo no Egito, e então há uma fome ali na terra, né? E por José ser governador do Egito, ele agora pode alimentar a sua família. Então esses irmãos chegam dentro de José e ficam com medo do que José ia fazer com eles. Então José diz, porventura eu estou no lugar de Deus, né? Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus intentou para o bem, para se ver o que se faz hoje, né? Salvar muita gente em vida. Então quando você pega do 37 ao 50, você vê a providência divina, né? José, no capítulo 37, ele tem sonhos. Quais são os sonhos? Que a sua família se curvaria diante dele, ele estaria numa posição de autoridade. Isso revelava o plano de Deus, já determinado que ele seria governador do Egito. Né? Qual é o plano de Deus ali? O plano de Deus é que José ele chegaria à posição de governo, né? Para poder salvar a família dele, né? Ou seja, a Israel, né? Que Jacó e seus filhos que viviam ali em Canaã, certo? Mas haveria uma fome na terra. Né? O que é que mostra a história de José? A fidelidade de Deus em preservar o seu povo eleito. Por quê? Porque da família de José, quem é que faz parte? Judá. Judá
aquele do qual descende o Messias, a semente prometida de Gênesis 3,15, que destruiria a serpente, e a semente de Abraão, né, de Gênesis 12, né, Jesus Cristo. Então, imagina, né, Deus ele quer preservar a semente prometida, e para isso ele decreta que José será governador do Egito, e ele interpretará o sonho do faraó e planejará ali, administrativamente, como salvar aquelas nações ali da fome. Mas você vê em cada ação de José, e cada ação de José, ele tem um significado, né, tem um valor no plano de Deus. José sabe disso. José sabe do plano de Deus, da soberania de Deus. Mas a gente vê José, ele fugindo do pecado, né? A gente vê José, quando ele é tentado ali pela esposa de Potifar, José, ele foge, ele diz, eu vou pecar contra Deus? Como é que eu posso pecar contra Deus? Ou seja, José sabia que existia uma lei de Deus, né? E que ele era responsável em obedecer essa lei. Mas José sabia que Deus era soberano sobre suas ações. E quando você lê essa história, você vê que Deus é soberano sobre os irmãos de José, que fazem um mal a ele, tenta matá-lo, depois o vende. Deus é soberano sobre os pecados da mulher de Potifar, suas acusações falsas. E entre outras coisas ali, que são horríveis, né, à vista dos olhos humanos, são pecados terríveis, mas Deus está trabalhando, né, soberanamente para salvar o seu povo da fome. Mas a gente vê, as ações de José, elas são responsáveis. Tem um significado no plano divino. Por isso que José, ele não isenta os seus irmãos da responsabilidade. Eles pecaram contra José, mas Deus determinou isso para salvar o seu povo. Ou seja, soberania de Deus e responsabilidade humana. Quem nega a responsabilidade humana cai no hipercalvinismo. Quem nega a soberania de Deus cai na heresia do arminianismo. Muito bom. É isso aí, mano. Não tem muito o que falar a respeito disso aí, sobre a questão da responsabilidade humana, né? Acho que foi dito já tudo que tinha que ser dito. Ok, Yuri. Então, quer falar alguma coisa? Tem uma pergunta aqui, né, para a gente encerrar, do Jesus Cristo é Deus. Ele diz assim, Yuri, então a ideia de eleito pode-se dizer que mesmo que a pessoa se afaste por um tempo, por causa da eleição, essa pessoa voltará aos caminhos do Senhor? Sim, a eleição ela tem essa implicação, né? Quando a pessoa ela é realmente escolhida por Deus, ela vai acabar se voltando. Agora, a questão que nós devemos entender é a regeneração. Muitas vezes, a primeira vez que a pessoa estava, não houve um real arrependimento, uma real regeneração da parte de Deus na vida dessa pessoa. Então, Deus, em sua sabedoria, né, e providência, né, Deus determina que essa pessoa ande por caminho das vezes. Você fala, bom, aquele lá é um caso perdido, né? Como foi o caso de muitos de nós. Então, no devido tempo, como a própria Confissão de Fé